Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso Papo Desinformante. Aqui a gente traça um panorama do que aconteceu no universo da desinformação. Chega junto. O X voltou, sim, depois de 40 dias bloqueado pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes. A plataforma pagou as multas pelas irregularidades que cometeu, indicou os representantes legais e voltou a funcionar no país. Os jornalistas já estavam comemorando aí a volta quer dizer, a saúde mental tinha melhorado, né, no tempo de bloqueio do X. Enfim, entre brincadeiras e outras análises mais sérias, existe aí uma repercussão internacional de que o Brasil teria saído bem dessa história, né? E de que a gente estaria caminhando aí para uma regulação do ambiente digital. Queria saber, Nina, o que, que você pensa aí da volta do X e qual a tua análise sobre o assunto? Bom, eu pessoalmente vou resistir ao máximo a voltar para o X, então talvez eu não consiga, não quero assumir compromissos, mas acho que, brincadeiras à parte, a volta da plataforma, por um lado, demonstra que o Brasil, né, enquanto nação, enquanto democracia, ganhou essa queda de braço com Elon Musk. Eu não acho que essa queda de braço vá terminar aí, porque Elon Musk não é exatamente uma figura que decide simplesmente desistir, né, dos seus planos. Então, vamos ver se não haverá próximos capítulos. Mas, por enquanto, eu acho que ficou claro que ele foi obrigado a compreender que, para atuar no Brasil, ele precisava seguir determinadas regras. Por mais que ele possa ter críticas, ele possa discordar, em uma democracia como a democracia brasileira, é necessário obedecer regras e decisões judiciais. Então, eu acho que, de fato, é um ganho para o posicionamento do Brasil. Me parece que dizer que isso vai ajudar na aprovação de uma regulação de plataformas é um salto, quase um salto com vara, né? Não sei se a gente vai conseguir bater esse recorde olímpico, porque tem uma diferença grande no Brasil entre o posicionamento do judiciário e do legislativo em relação a esse tema da regulação de plataformas digitais. A gente tem visto ações reiteradas, seja por parte do TSE, seja por parte do STF, que tentam justamente criar regras e dar limites para a atuação dessas plataformas, enquanto, por outro lado, no legislativo, por mais que o debate tenha se acumulado, tenha vindo de muito tempo, né? O chamado PL das Fake News foi proposto em 2020, já vai aí fazer 5 anos no ano que vem, e não consegue ser aprovado. Então, eu acho que tem uma diferença de funcionamento entre judiciário e legislativo, que é bastante significativa, e eu não acho que necessariamente as duas coisas vão andar na mesma direção, mas eu acho que, por outro lado, fica claro também que o quanto é importante um país como o Brasil ter regras e limites para o funcionamento dessas plataformas. Agora, fica aí a curiosidade de ver o que vai ser esse Twitter pós-bloqueio, né? O que vai sobrar, digamos assim, dentro dele. Parece que um dos elementos que foi importante para a decisão de Musk de obedecer à justiça brasileira foi o fato de que os brasileiros estavam fazendo muita falta, não apenas para os interesses políticos dele, mas também porque os brasileiros são muito ativos na plataforma, em fã-clubes de artistas, em comentários de notícias do dia, de programas de televisão, inclusive em temas internacionais. Então, os usuários de outros países também estavam sentindo falta dos usuários brasileiros. Vamos ver o que é que vai se tornar esse novo X, né? Esse novo Twitter, que já não é mais Twitter, essa plataforma que claramente tem um dono que faz com que os seus posts apareçam para todos os seus usuários, um dono que tem um projeto político muito claro, mas, ao mesmo tempo, é uma plataforma que tem uma certa centralidade no debate político. Então, vamos esperar aí os próximos capítulos da novela X. Boa, Nina. A gente continua acompanhando esse assunto. Vamos ver quem vai voltar de fato para o Twitter, né? Se o movimento. Parece que os brasileiros estavam com saudade e parece também que a plataforma devia dar um ganho financeiro interessante, né, para o seu dono. Bom, o outro assunto, um cenário bastante preocupante. A gente tem agora até o final do primeiro turno das eleições, o Brasil já registra o seu recorde em violência política. Um levantamento feito pela Unirio. A Lisa acompanhou esse assunto e tem mais detalhes para a gente.
Oi, Ana, oi, Nina, oi, pessoal. Pois é um recorde que a gente não queria estar batendo, né, nesse ano, mas o Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, a Unirio, eles fazem um levantamento desde 2019 dos casos de violência política, né, todo mês, todo trimestre, e a partir dessa comparação, né, desde 2019 até esse ano de 2024, foi possível perceber que, pelo menos nesses últimos 5 anos, a gente teve o primeiro turno mais violento. Foram 263 ocorrências em todo o Brasil, comparados aos 212 casos mapeados no mesmo trimestre de 2022 e 124 casos que foram mapeados nas eleições municipais de 2020. Então, a gente vê até no caso das eleições municipais um aumento muito grande de 124 casos em 2020 para 263 ocorrências nesse ano. E desses casos, né, que foram mapeados pela Unirio, quase um quarto deles, né, 64, foram casos de agressão. E 70 casos também foram casos de ameaça. A gente viu nessas eleições, né, alguns casos de agressão que terminaram tomando a mídia nacional, como o caso da cadeirada aqui nas eleições de São Paulo, do candidato da Atena contra o candidato Pablo Marçal, mas também tiveram outros casos, inclusive em momentos formais, né, como de debate. Então, em Teresina, no Piauí, também teve um caso de violência física durante um debate televisionado. Então, é um aumento da violência, inclusive em ambientes formais. Além disso, também tem um número muito preocupante que foram registrados 15 homicídios durante esse período. É um número muito similar ao registrado em 2022, que foram 16 homicídios. Então, não houve uma queda nesse sentido, né, de violências fatais contra candidatos, tanto a vereador como candidatos a prefeito. Dos 15 candidatos que foram mortos pela sua atuação política, 13 deles eram candidatos a vereador e 2 deles candidatos a prefeito, a maioria na região Nordeste, logo após a região Sudeste. E também o observatório ele faz uma análise não só das violências físicas e, né, ameaças, atentados, homicídios, mas também de violências simbólicas, né? Eles até chamam de violência semiótica, que inclui aí questões de invisibilização, objetificação e desqualificação dos candidatos. Nesse ano foram registrados 26 casos e 20 deles foram justamente nesse terceiro trimestre, que inclui aí o primeiro turno. E nesses casos são colocados questões como racismo, misoginia, homofobia, xenofobia e transfobia também foram mapeados, e aí vale destacar também alguns casos relacionados a vazamento de vídeos íntimos e também montagens eróticas com rostos de candidatas, né, as chamadas deep nudes, que a gente também mapeou no nosso observatório. A matéria completa com esses dados todos está lá no nosso site desinformante.com.br, assim também como uma avaliação do coordenador do observatório, mostrando aí como a violência ela vem se tornando algo como a manutenção até da própria política no Brasil, e como a gente não vê uma tendência de queda, é apenas, pelo contrário, só o aumento disso. A gente vai continuar acompanhando, inclusive, os dados desse relatório para entender como o segundo turno vai se desenrolar aí nas capitais, em outras cidades que vão ter. E, enfim, né, vamos torcer para que esse segundo turno tenha menos casos de violência do que registrados no primeiro. Ana? Obrigada, Liz. Lamentável, né, esse cenário, especialmente essa violência política de gênero, né, contra as mulheres. O Monitora também, a gente fez matéria sobre isso, coletou esses dados, né, a inteligência artificial usada, né, contra as mulheres, usada para atacar candidatas mulheres, muito grave mesmo. Gente, antes de encerrar o papo, não podia encerrar sem contar a novidade, que é o nosso primeiro relatório do Observatório de Inteligência Artificial nas Eleições. O Observatório é um projeto do Desinformante do Alafia Lab e do Data Privacy Brasil, um projeto que a gente começou esse ano e já tem como resultado aí o seu primeiro relatório, já tem dados interessantes sobre o uso eleitoral da inteligência artificial. Quem vai começar a contar para a gente? As novidades do OBI, que a gente chama de OBI, né? Pois é, chamamos carinhosamente assim, e estamos muito felizes aí de trazer novos elementos para esse debate, que é um debate muito novo, né, da inteligência artificial.
aqui no Desinformante, a gente começou criando a página dedicada a cobrir especialmente a relação entre desinformação e inteligência artificial, com diversas vertentes, e depois, no período eleitoral, a gente criou o Observatório de IA, junto com o Data Privacy, justamente para a gente acompanhar esses usos de IA, tentar coletar a maior quantidade que a gente conseguisse de usos de IA durante as eleições, identificar que usos foram esses, quem fez esses usos, o que, que eles geraram. Então, esse primeiro relatório é sobre o período do primeiro turno, né? O que, que aconteceu nesse primeiro turno das eleições de 2024 no Brasil. E eu acho que, por um lado, já vou adiantando aqui para vocês, fiquem de olho, porque vai sair hoje, nesta quinta-feira, durante o dia. Não sei quando vocês estarão nos ouvindo, mas vai sair na quinta-feira, dia 10, será publicado o relatório. Mas já adiantando aqui, o relatório mostra que não houve uma onda de uso massivo de inteligência artificial, como se esperava, né? Evidentemente, há um uso crescente, o que aponta, inclusive, que o desafio deve ser ainda maior nas próximas eleições, mas ainda não há um uso massivo dessa tecnologia, o que não significa que não haja desafios e problemas, né? Por um lado, a gente viu que as regras do TSE, que foram estabelecidas em resolução para as eleições desse ano, que se aplicam apenas a candidatos e candidatas e a campanhas, têm dificuldade de ser implementados quando a gente está falando de conteúdos de inteligência artificial gerado por cidadãos e cidadãs que estão se expressando ou manifestando apoio ou manifestando desacordo com candidatos. E essas pessoas comuns que não estão formalmente ligadas às campanhas oficiais não estão sujeitas a essas regras. E grande parte do conteúdo de inteligência artificial veio justamente daí. Um outro elemento que chamou a atenção foi também o uso de inteligência artificial para produzir, por exemplo, deep nudes contra candidatas mulheres. Portanto, essa interseção do que Liz estava falando antes, da questão da violência e da violência de gênero com o uso de tecnologia, também é um outro ponto preocupante. Mas a gente teve também usos mais leves, digamos assim, e até anedóticos, né? Entre os usos mais leves, eu acho que vale mencionar que a inteligência artificial foi muito usada para produzir jingles, então campanhas que não têm recursos, ou mesmo que optaram por não contratar artistas, ou não, enfim, não conseguiram, né, criar jingles de outras formas, e aí optaram por criar por inteligência artificial. Esse foi um uso que foi muito identificado. E um caso muito anedótico sobre deepfakes, que eu acho que vale mencionar, que é o caso do candidato a prefeito de Salvador, Bruno Reis, que, ao contrário do que todo mundo temia, que era o uso de deepfakes para difamar candidatos, espalhar mentiras, etc., postou uma deepfake de si mesmo dançando uma música, o que fere, né, as regras que estão colocadas pelo TSE, que proíbe todos os tipos de deepfake, mas traz aí, no mínimo, um elemento para a gente pensar sobre como as deepfakes podem ser usadas de outra maneira, que não tem nada a ver necessariamente com espalhar desinformação, né? Então, eu acho que esse momento inicial de discussão sobre inteligência artificial é bem rico e a gente precisa aprender com ele e tentar avançar para que essa tecnologia seja cada vez mais usada para fortalecer os processos democráticos e eleitorais e não para tirar o poder de discernimento do cidadão. Boa, Nina. Antes de passar para a Lízia, uma curiosidade. Como é que as plataformas se comportaram em relação a esse uso da inteligência artificial? Por exemplo, o TSE proíbe a deepfake de candidatos durante o período. Elas removeram, né, no caso do prefeito de Salvador, do candidato de Salvador, como que foi o comportamento das redes sociais em relação ao uso de IA, Liz? Ana, é uma questão assim muito ampla, né? Porque depende de caso a caso. Os casos que a gente mapeou, inclusive, são casos que até o momento que entraram no observatório estavam nas plataformas digitais. Em algumas delas, né? Principalmente no Instagram, que criou um rótulo de inteligência artificial. O vídeo, por exemplo, do candidato Bruno Reis estava rotulado no Instagram como inteligência artificial. No entanto, no TikTok não tinha esse rótulo. Então, variou um pouco de plataforma para plataforma. A gente também viu alguns anúncios da Meta com inteligência artificial. Então, assim, não houve um controle, né, uma remoção proativa da plataforma, e vale lembrar até porque a regra do TSE deixou isso muito amplo, né? As regras se colocam muito para
os candidatos, né, para a atuação dos candidatos, e poucas são as regras que trazem de forma explícita novas responsabilidades para as plataformas. Então, os candidatos eles tinham que colocar o rótulo do conteúdo, mas a plataforma não tinha esse dever, digamos assim, de controlar o que estava rotulado ou não. Então, era algo que dependia, assim, da boa ação do candidato, mas é claro que em alguns casos a gente via que era um conteúdo explícito feito por IA e não foi retirado. Mas a gente viu também, a gente fez uma análise dentro do relatório do Observatório, que já está no nosso site, que é em relação às decisões judiciais. Então, nos casos de decisões judiciais que a Justiça mandou remover o conteúdo, né, a gente efetivamente viu que o conteúdo foi removido das plataformas, então houve aí uma obediência, né, às decisões judiciais, o que já é algo muito comum aqui no Brasil ter esse tipo de conduta. E eu acho que vale ressaltar também, né, que a gente vai continuar acompanhando esses casos no segundo turno, inclusive faço aqui o convite para quem ver casos de desinformação, de deepfakes, né, nas eleições, do uso de IA, né, se você também tem dúvida, manda para a gente no nosso site, a gente tem um formulário lá para receber esse tipo de conteúdo, também analisar e identificar, né, quais são esses usos. Eu acho que a gente percebeu que houve uma amplitude de casos, que nem todos estavam ali sendo abarcados pelas resoluções do TSE, o que faz a gente pensar que a gente pode construir novas questões para as próximas eleições e também ficar atento a esses usos que foi talvez um pouco mais tímido do que a expectativa nesse primeiro turno, mas ainda assim aconteceu e em alguns casos muito graves, né, como a Nina comentou, de deep nudes, que eu acredito que foi o que mais, a questão de mais gravidade que a gente encontrou nessas eleições. Boa, meninas! Tem um formulário para você mandar a tua denúncia ou mandar, enfim, o que você observou de IA, um conteúdo, um link, um vídeo, uma foto, né, feita com IA com esse contexto, né, eleitoral, contexto político. Gente, agora sim, o papo ficando por aqui. Voltamos na semana que vem. Enquanto isso, nos sigam nas redes. Somos @desinformantebr, no X, que voltou, no Blue Sky, no Instagram. Nosso site é desinformante.com.br. Obrigada pela audiência, pessoal. Até semana que vem. Tchau.